Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um texto antigo que conta uma história poderosíssima sobre justiça, arrogância e sobre como o poder pode se tornar uma verdadeira armadilha. Essa é a história do machado e do lenhador, lá do capítulo 10 de Isaías. A história já começa jogando a gente bem no centro do problema. O que a gente vê aqui é o puro suco da corrupção, sabe? Uma sociedade onde os poderosos criam leis com o objetivo claro de atacar os mais vulneráveis. É uma imagem muito forte de como a injustiça pode virar lei. Então vamos lá. Ato 1. A crise da injustiça. A história começa num cenário de total decadência moral. A liderança simplesmente falhou com o seu povo. E é nesse ambiente que a nossa narrativa se desenrola. E a acusação é bem específica, não é algo vago. A gente está falando de leis injustas sendo criadas de propósito, de um sistema que, na prática, nega justiça para quem precisa, que rouba os pobres. E o alvo final são sempre os mais indefesos, as viúvas e os órfãos. E aí o texto lança essa pergunta que é quase um soco no estômago e ecoa até hoje. No dia do acerto de contas, para quem vocês vão correr? Onde vão esconder toda a sua glória? A pergunta fica no ar, sabe? Deixando bem claro que não vai ter escapatória e já preparando o terreno para o que vem a seguir. E entramos no ato 2, um instrumento defeituoso. Para lidar com essa bagunça toda, uma solução é colocada em ação. Só que, como a gente vai ver, esse instrumento de correção tem uma agenda própria e bem perigosa. E que instrumento é esse? O Império Assírio, conhecido na história por ser extremamente brutal. No texto, ele é chamado de a vara da minha ira. E esse ponto é fundamental para a gente entender a história. A Síria não é um vilão que age por conta própria. Ela é uma ferramenta, uma arma com um propósito bem específico aqui. E aqui o conflito central da história fica escancarado. De um lado, o plano era usar a Assíria para punir uma nação corrupta. Do outro, a Assíria tem seus próprios planos, sair destruindo e aniquilando nações sem critério nenhum. A ferramenta claramente foi muito além do que deveria. Essa diferença de intenções nos leva direto ao grande problema da arrogância. A Assíria, representada pelo seu rei, começa a achar que todo aquele poder que ela tem é dela por direito. E essa arrogância fica nítida nas palavras do próprio rei. Por acaso os meus comandantes não são todos reis? Ele se vê no topo de uma estrutura de poder que ele julga absoluta. Isso já mostra o tamanho da alta importância dele. E a coisa só piora. O rei diz que tudo que ele conquistou foi pela força da sua própria mão, pela sua sabedoria. Ele não reconhece nenhuma força maior. Na cabeça dele, a vitória é resultado único e exclusivo da sua genialidade. E aqui, o auge da soberba. Ele compara a conquista do mundo a uma tarefa tão simples quanto pegar ovos de um ninho que foi abandonado. A imagem é muito poderosa, né? Mostra como ele via o mundo inteiro como um prêmio fácil, que ele podia pegar sem ninguém nem piar. E é neste ponto que acontece a grande virada da história. O texto faz a pergunta que é o coração de tudo. Por acaso o machado se exalta acima daquele que o maneja? De repente, a perspectiva muda completamente. O foco sai da ferramenta arrogante e volta para a mão que impunha a ferramenta. Ato 3. A reviravolta. Agora o jogo vira. O instrumento que se achava o máximo, que ficou todo arrogante, está prestes a encarar o seu próprio julgamento. A consequência para tanto orgulho é devastadora. A força da Assíria vai ser consumida de dentro para fora. Uma doença vai acabar com seus melhores guerreiros e um fogo vai queimar por baixo de toda aquela glória, destruindo a base do seu poder. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente a dimensão da queda. A metáfora usada é de uma floresta gigante, imensa, sendo reduzida a tão poucas árvores que uma criança conseguiria contar. O poder que parecia infinito é reduzido a quase nada. Mas olha só, antes da queda total tem um último momento de tensão máxima. O texto vai descrevendo a marcha aterrorizante do exército assírio, passo a passo, cidade por cidade. Ele sobe de Aiate, passa por Migron, Ramá treme de medo, até que ele para em Nob, e de lá ele ameaça seu alvo final, Jerusalém. E então, o clímax. Bem no auge do seu poder, ali nos portões do seu objetivo final, a ameaça síria é parada, de forma súbita, decisiva. Como se fossem galhos de uma árvore gigante, os mais poderosos são cortados com uma força aterrorizante. O avanço acabou. E com isso a gente chega na resolução, a parte final da história, a esperança do remanescente. Com a destruição daquela ferramenta arrogante, o foco agora se volta para a mensagem final, para aqueles que sobreviveram. E a mudança nos sobreviventes é profunda.
Antes, eles confiavam em impérios poderosos que, no fim das contas, só os oprimiam. Agora, depois de passar por tudo isso, eles vão aprender a confiar de verdade numa autoridade moral superior, e não mais nos poderes deste mundo. E aqui tem um ponto muito importante. O texto primeiro reconhece o tamanho do povo, comparando o número deles com a areia do mar. Mas a promessa de restauração não é para todo mundo. Dessa multidão toda, só um remanescente vai voltar. A sobrevivência e a chance de recomeçar pertencem a um grupo menor, o que reforça o quão sério foi o julgamento que aconteceu. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que a injustiça social uma hora ou outra chama para um acerto de contas. Segundo, que o poder é uma ferramenta, não um direito. E a arrogância leva à ruína. Terceiro, que mesmo depois da maior devastação, ainda existe a promessa de um novo começo. E por fim, a lição central. Quem empunha um machado é sempre, sempre maior que o próprio machado. E a gente termina com essa pergunta, para levar e refletir. Quando uma ferramenta é usada para um propósito, quem é o responsável final pelo resultado? A ferramenta ou a mão que a guia? É uma questão que, ecoa muito além desse texto antigo e convida a gente a pensar sobre poder, propósito e responsabilidade.